Me chamo Eduarda Carine, sou estudante do sexto período de Engenharia Agronômica do IFTO, e nesse vídeo eu vou falar sobre a Comelina bengalensis, de nome comum Trapoeraba, para a disciplina de Biologia e Manejo de Plantas Daninhas do professor Esdras Henrique. A Trapoeraba, ela é uma planta daninha da família Comelinaceae, e ela é originária do Sudeste Asiático. No Brasil, existem diversas espécies dessa planta, né, dessa planta daninha, mas a que eu vou falar é a Comelina bengalensis, porque ela é a que mais dá prejuízo nas culturas agrícolas e a que mais ataca as lavouras aqui no Brasil. Ela é uma planta perene, herbácea e semiprostada, ou seja, a maioria dos galhos dela cresce rente ao solo, que é uma planta rasteira, cresce rente ao solo e cria raízes nos nós da planta. Só que alguns galhos também têm a característica de nascerem para cima, por isso que é semiprostada. Ela é uma planta daninha que ela é altamente disseminada em todas as regiões do Brasil, mas ela é mais presente em lavouras de soja, de milho, de cana-de-açúcar, de frutíferas em geral e de hortaliças. Embora ela seja uma planta que tolera bem o sol, ela tem preferência, ela se desenvolve melhor por ambientes que sejam sombreados ou pelo menos com uma sombra parcial. Ela também tem preferências por solos úmidos e férteis, mas essa preferência por solos úmidos não significa que ela não tolera bem a seca, ela até tolera bem o solo seco, porque ela é uma planta que os galhos dela e as folhas são galhos suculentos, ou seja, ele tem uma grande reserva de água, então ela usa essa reserva para se manter em um solo seco. Para identificar essa planta daninha, tem algumas características marcantes que fazem a diferença nessa identificação, como, por exemplo, as flores dela. Ela tem flores que a cor é lilás e duas das pétalas são maiores do que a terceira. A terceira é uma pétala bem menor. Outra característica são a largura das folhas, porque comparado com outras espécies, a largura das folhas dessa trapoeraba, a bengalensis, ela é bem mais larga do que as outras espécies, que são mais finas. Inclusive, em algumas regiões do Brasil, ela é chamada de trapoeraba gigante. Então, essa é uma característica bem marcante dela. Mas a característica mais marcante dela é a presença de flores nas raízes. As raízes, elas soltam rizomas, que aí criam flores modificadas para dar as sementes para as futuras gerações. A trapoeraba, ela é uma planta daninha que apresenta diversas dificuldades para o manejo adequado dela, que é a formação de sementes. Ela forma sementes, tanto sementes aéreas quanto sementes subterrâneas. As sementes aéreas, elas são produzidas pelas flores aéreas e elas podem ser carregadas tanto pela água da chuva quanto pelo vento. E ela vai garantir a proliferação dessa planta daninha numa região maior. E essas sementes aéreas, elas emergem com cerca de 2 centímetros de profundidade. Já as sementes subterrâneas, elas são formadas por meio de rizomas nas raízes, que criam flores modificadas que produzem essas sementes. Diferentemente da semente aérea, essa semente vai emergir por cerca de 12 centímetros de profundidade, o que piora, o que dificulta mais ainda o manejo adequado dessa planta daninha. Essas flores modificadas presentes nas raízes, elas se autofecundam, ou seja, ela não precisa de um fator externo para se fecundarem e formar as sementes. Essas sementes subterrâneas garantem a perpetuação da espécie naquele mesmo lugar que a planta está. Por isso que ela é uma planta perene. E também por causa dessas sementes subterrâneas, essa planta daninha, ela também vai ter a capacidade de formar bancos de sementes, o que vai dificultar ainda mais o manejo adequado. As sementes da trapoeraba também têm a característica de dormência, ou seja, se um ambiente ou se um clima não é favorável, ela vai permanecer dormente até esse clima ser favorável. E além disso, a luz, ela favorece a germinação, mas ela também não vai germinar só se haver luz, ela também vai germinar em um ambiente sombreado. E a emergência dessas sementes são favorecidas em climas com temperatura entre 18 a 36 graus. E uma só planta de trapoeraba, ela tem capacidade de formar até 1.600 sementes. No manejo dessa planta, pela reprodução assexuada que ela tem. Ela é uma planta que apresenta alta capacidade de brotação. Então, o arado, o roçado e a carpinação não vai ser um manejo eficaz, porque a cada pedaço dessa planta que vai cortar, que vai quebrar, cada nó vai criar raízes e vai criar uma nova planta, então só vai multiplicar essa planta numa grande área.
Ela também é uma planta que forma estolões. Então, mesmo se não tiver o arado para cortar cada nó para formar uma nova planta, ela vai formar uma planta nova naturalmente, porque cada estolão que ela vai soltar vai ser uma planta nova. Cada nó que tiver em contato com o solo, ele vai enraizar e criar uma nova planta. Essa aqui é a planta trapoeraba. Como pode ver, ela tem bastante ramificações e apresenta vários nós. Então, esse aqui é o exemplo que eu falei. Cada estolão desse que tiver em contato com o solo, ele vai enraizar no solo naturalmente, formando uma nova planta. Aqui apresenta outra raiz, aqui outra raiz. Em cada lugar que enraizar, ele vai criar naturalmente outra planta. E quando cortar, isso daqui também já é outra planta. Mesmo se não apresentar essa raiz naturalmente, ele vai enraizar no solo quando for cortada. Outra dificuldade é sua capacidade de tolerância. A trapoeraba, ela apresenta uma alta tolerância à molécula do glifosato. E isso porque é natural dela. Não é que ela passou por um processo de seleção natural. Não, ela é naturalmente tolerante à molécula do glifosato. Essa tolerância da trapoeraba se dá porque ela apresenta algumas características, que é a proteção natural das folhas. A trapoeraba, quando ela se torna adulta, ela acumula tricomas, que são os pelos da lâmina foliar, e também acumula cera. Ela tem uma produção de cera muito grande, que protege a lâmina foliar, e isso dificulta a absorção e a translocação do herbicida para dentro dela para causar o efeito desejado dele. A trapoeraba, ela também tem uma alta capacidade de competição no ambiente. Ela é uma planta considerada altamente agressiva e competitiva. Ela vai competir por água, nutriente, luz e também por espaço. A capacidade que ela tem de absorção de nutrientes como o nitrogênio, fósforo e o potássio pode ser até maior do que algumas culturas. Um exemplo dessa cultura é o café. Ela também apresenta características de alelopatia, que é quando uma planta solta substâncias químicas que vão inibir ou afetar o crescimento e o desenvolvimento de outras plantas ao redor dela. E o transporte dessas substâncias pode ocorrer por meio da lixiviação, que é a água da chuva, e também da decomposição dos tecidos vegetais da planta. A trapoeraba, assim como diversas outras plantas daninhas, ela pode servir de hospedeiras para pragas e doenças, também como vírus e nematóides. No caso da trapoeraba, ela é hospedeira dos nematóides das galhas e também do percevejo marrom. Além de todas essas dificuldades que eu citei, ela também vai atrapalhar na colheita mecânica da lavoura. Isso se dá porque ela é uma planta úmida. Então, além dos ramos e folhas ficarem presos na colheitadeira, ela também vai aumentar a umidade dos grãos, o que vai aumentar os custos de secagem e armazenamento desses grãos. O manejo mais eficaz dessa planta daninha vai ser o controle químico. E o controle químico vai se dar por meio de herbicidas, que vão se dividir em dois grupos, os pós-emergentes e os pré-emergentes. Os pós-emergentes são aplicados depois que a planta daninha emergiu, que a planta brotou. Os pré-emergentes é antes da emergência dessas sementes das plantas daninhas. Para esse controle químico, são sugeridos alguns herbicidas. O primeiro dele é o corfentrazone. Como mecanismo de ação, esse herbicida inibe a produção da enzima protoporfirinogênio oxidase, que é a enzima principal para a produção de clorofila, levando à morte as plantas daninhas infestadas por contato. A aplicação desse herbicida deve ser feita diretamente na planta daninha. E os sintomas, os principais sintomas, são a necrose das folhas e a morte das folhas logo nos primeiros dias da aplicação. O segundo herbicida sugerido é o 2,4-D. Ele é um mimetizador de auxina, ou seja, ele vai imitar a auxina, que é um hormônio de crescimento natural das plantas. A planta vai absorver esse herbicida, o que vai causar um descontrole hormonal na planta e também prejudica a divisão celular. Isso vai causar o enrugamento e o amarelamento das plantas logo nos primeiros dias. O terceiro herbicida pós-emergente sugerido é o clorimuron. Ele vai inibir a enzima acetolactato síntese. E ao inibir essa síntese, ele vai interromper o crescimento dessa planta, o que vai causar a clorose, que é o amarelamento das folhas, a necrose vai ser causada logo em seguida e depois a morte das plantas. Também são usados no controle químico os herbicidas pré-emergentes, que vai ajudar
atuando no banco de sementes e também protegendo esse solo para não haver a emergência das sementes dessa planta daninha. O primeiro herbicida pré-emergente sugerido é o clomazone. Ele vai atuar inibindo a produção de pigmentos carotenoides. O que são esses pigmentos carotenoides? Eles são os pigmentos que servem como proteção da clorofila contra a luz solar. Quando não tem esses carotenoides, a clorofila vai ser queimada pela luz do sol, o que vai causar um embranquecimento na planta e logo depois a morte dela. O segundo herbicida é o sulfentrazone. Ele também inibe a enzima protoporfirina oxidase, que é responsável pela respiração das células. Quando a planta absorve esse herbicida, a célula vai acumular toxicidades na célula e vai acabar causando a murcha, manchas escuras e logo após isso a morte das plantas. A última sugestão do herbicida é o S-metolacloro. Ele age bloqueando algumas substâncias que a planta precisa para a formação de células novas, principalmente membranas das células. Então, isso vai causar uma morte jovem da planta.